então na aula 17, né? Então a gente vai ter que jogar de sábado para quarta-feira. Então tá, devido ao problema do CVPF, a gente é obrigado a jogar essa aula no dia 17. Tá? Então deixar aqui, quem quiser anotar aí, tá para não ver aqui à toa no sábado. Tá bom. Depois quem vai entregar o E6, né, até o dia 31 para me entregar, ele não precisa entregar impresso não, eu prefiro até que entregue por e-mail também, tá certo? Bom, beleza, então vamos lá. Então na aula passada, nós estávamos aqui. A pergunta que nós nos colocamos na aula passada, nós tínhamos trabalhado a interação gauge-matéria, no caso abeliano. Hoje nós vamos tentar trabalhar a interação gauge-matéria, no caso não abeliano. E a pergunta que nós tínhamos colocado na aula passada era a questão do spin 1. Quais são as possibilidades que eu posso fazer? Então nós estamos trabalhando aí no caso do spin 1 e nós estamos colocando a possibilidade mais imediata, que é, será que eu posso pegar um conjunto de campos de spin 1, multiplate, né, de campos de spin 1, então nós já pegamos os campos vetoriais, né, então nós já pegamos os campos vetoriais, estamos aqui introduzindo um índice, que é um índice que vai, né, eu posso ter um subnúmero, por exemplo, né, um subnúmero N pequeno de campos. Eu quero saber se esses campos, eu não sei se eu coloquei, eu acho que eu coloquei primeiro o índice I, né? Coloquei o índice I, esse I indo aqui de 1 até N, eu tenho N campos. Nós já tínhamos visto que o campo vetorial, a parte longitudinal dele, ela não tem uma dinâmica, né, que dê propagação. Nós estamos do campo vetorial, nós temos que pegar a parte transversa, sujeita a uma simetria de gauge, já tínhamos entendido isso. E aí nós vamos pegar agora esses campos, vamos tentar ver as auto-interações dele. Para isso nós temos um multiplate de campos. Como nós queremos todos escrever sempre objetos de spin 1, todos com a massa, né, degenerada, massa zero, então nós temos o conceito de degenerescência. Então nós esperamos que devido à existência dessa degenerescência, esses campos N, eles estejam no multiplate de uma certa simetria global interna. Então o que nós temos agora, né, é esses N campos, eles estão, esses N campos, né, os N campos, eles pensam, pois não? Está dividido todos os campos em massa zero. Isso, estou pegando essa situação. Tipo fóton, como se eu tivesse uma família de N fótons. Certo. Eu pergunto o seguinte, você não pode também ter um caso, por exemplo, os campos sobre a mesma simetria, mas não é nem a palavra degenerescência, a palavra seria semelhança. Quer dizer, são semelhantes, mas eles podem ter massas diferentes, propriedades diferentes entre si, mas não precisa ter assim um plano horizontal entre eles. Então começando pela situação assim, minimalista. Vamos pegar a situação, essa situação padrão, a situação, vamos dizer, acadêmica. Depois a gente pode elaborar para outras possibilidades. Então estou pegando o caso mais direto, que é N campos degenerados. Então é a situação de simetria, né? Então nós temos N campos. Pode falar. Você falou da palavra degenerescência, e parece que simetria significa degenerescência. Isso. E significa simetria também pode significar semelhança. A simetria, no sentido de degenerescência, é a simetria implementada a Wigner. Quando a gente introduz uma simetria segundo o procedimento de Wigner, então nesse caso, simetria significa degenerescência. Quando a gente tem o modelo padrão, por exemplo, ele tem a simetria, mas a simetria ela não é implementada a Wigner. A simetria é quebrada espontaneamente. Então,
fica mais próximo do que você está falando. Eu não tenho uma degenerescência, eu tenho uma semelhança. Então eu tenho meus bósons W mais, W menos, tem massa de 81 GeV. Meu bóson é 0, tem massa de 90 GeV. São próximos, são semelhantes. Eles têm propriedades eletrofrágeis semelhantes, propriedades eletromagnéticas distintas, propriedades fracas semelhantes. Então você pode introduzir a simetria de diferentes maneiras. Quando eu associo, sempre que a gente, ou eu, ou qualquer um, quando vocês virem a associação de simetria à degenerescência, significa implementação à la Wigner. Então é o método de implementar a simetria unitariamente no espaço de estados. E aí você tem degenerescência. Agora, nem sempre a simetria é realista, ela é degenerada. A simetria SO2, o 1 da interação elétron-fraca, ela não é uma simetria exata, ela é uma simetria quebrada espontaneamente. Tem semelhanças, mas não tem degenerescência. E aí você tem um outro mecanismo para implementar a simetria, que é via quebra espontânea da simetria, e você lança a mão do campo de Higgs para poder realizar esse fenômeno para você, trazer a simetria, mas deixar a simetria implementada de uma forma quebrada espontaneamente. Então, quando eu colocar essa relação simetria e degenerescência, significa que é Wigner, falando do método de Wigner. Tá? Wigner quer dizer, é tratador unitário. Isso. Wigner significa isso. Simetria, existe um operador U no espaço de... Se a teoria for uma mecânica quântica, né? Ou a teoria quântica de campos, então existe um operador U unitário que deixa o hamiltoniano invariante. Ele é unitário, deixa o hamiltoniano invariante. Então, essa é a simetria implementada à la Wigner, né? E esse operador aqui, ele existe, né? Ele pode ser construído explicitamente, converge, é um operador fisicamente, matematicamente bem definido no espaço de estados da teoria. Isso significa, então, né, que o estado fundamental, o ground state, vamos chamar assim, o estado C0, né, ele é invariante sobre essa transformação. Então, isso aqui significa uma implementação da simetria à la Wigner. Tem um estado fundamental que é invariante. Se houver quebra espontânea da simetria, isso é verdade. Porém, isso aqui deixa de ser verdade. Meu estado fundamental não é mais invariante. Ele vai num outro estado. É aqui que está a diferença. Aqui é Wigner e aqui é quebra espontânea. Espontânea symmetry break. Então, eu vou para um outro estado que tem o mesmo nível de energia que eles. Eu tenho uma degenerescência de estados fundamentais. Meu estado fundamental não é invariante. A transformação de simetria me leva a eu passar de um estado para outro por uma transformação não trivial. Eu vou de um estado para outro sem trocar energia. Então eu mudo de estado fundamental, quer dizer, eu posso dar uma perturbada no meu sistema. O que significa aplicar esse operador no sistema? Significa você perturbar o teu sistema. Você está fazendo uma transformação, está fazendo uma operação que vai atuar em cima do teu estado fundamental. Vai deixar ele invariante. Então, você perturba o teu estado fundamental, ele continua o estado, ele não muda. Então, isso é o método de Wigner. Aqui não. Eu dou uma chacoalhadinha no estado fundamental, ele vai para outro estado fundamental. Então, o meu sistema é tal que eu passo de um estado para outro sem mudar a energia dele. Estou dizendo, esse estado tem o mesmo nível de energia. Então, você pode criar uma excitação no sistema, você excita o teu sistema sem trocar a energia dele. Isso significa o quê? Que você deve ter uma configuração de longo alcance, né? uma configuração de comprimento de onda infinita, que é a perturbação que te faz levar desse estado para esse. Então, isso é o bóson de Boltzmann, uma coisa que tem um comprimento de onda infinito, ou seja, a energia dele, né? Você tem um comprimento de onda infinito, né? Porque o momento dele é zero. A energia dele é zero, então é uma partícula de massa zero. Essa aqui seria o raciocínio físico que está por trás. Então a gente está nessa situação, quando eu digo que tem degenerescência, eu estou nessa situação. As situações da química, que tem um estado de energia com diferentes estados, né? Isso, está aqui. Aqui. Quando você está na química, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3D2, né? 3P6, 3D10, aqueles orbitais, né? Do átomo de hidrogênio, né? Por exemplo. Aquilo é uma degenerescência. Aquilo significa que eu estou aqui. Por quê? Significa o seguinte: eu tenho
um estado psi, que tem uma certa energia. Mas eu estou nessa situação, então eu implementei a simetria ela viva. Isso significa que eu vou poder colocar aqui esse operador, né? Isso aqui é a identidade. Estou aplicando o U desse lado aqui. Então isso significa que eu tenho mesmo newtoniano aqui, mas aqui eu tenho um estado diferente, um estado cilíndrico. Mas com a mesma energia. Então, significa que esse estado aqui, que tem uma certa energia ele vai ter que dividir, né? Ele vai estar dentro de uma família de estados que têm a mesma energia. Então, a passagem, né, a aplicação desse operador aqui a esse estado, me leva a um outro estado com a mesma energia. Então, eu tenho uma degenerescência. Agora, qual é a estrutura essa degenerescência de quantos? Quantos estados são degenerados? Será que eu tenho 2 estados degenerados? 3? A gente tem que ver qual é a estrutura da simetria. Conhecendo então as propriedades do operador U, por exemplo, se esse operador pertence a SO4, ele é um operador de SO4, é uma transformação de SO4, eu estou na situação que você está falando do átomo de hidrogênio. Aí eu tenho um S2, 2S2, 2P6 e assim vai. Se, por exemplo, meu operador U, por exemplo, pode ser um operador de SO2. Então, isso significa, por exemplo, de um SO3, isso significa que eu estou, por exemplo, falando de um oscilador harmônico isotrópico tridimensional. Então, assim vai. Aí, dependendo das propriedades desse objeto aqui, você consegue saber quantos estados são degenerados. Por exemplo, quantos objetos independentes eu posso aplicar aqui e passar para outro estado sem mudar o nível de energia. Você vai pensar a estrutura de um multiplate daquela simetria. Então, é essa situação. A situação de Wigner, já vou lá, é a situação, vamos dizer assim, que você vê a simetria no laboratório. Você vê a simetria como? Pelos níveis degenerados. Ou você vê a simetria, se for o caso de física de partículas, pela existência de partículas com a mesma massa. Então, por exemplo, próton e neutro com a mesma massa. Isso significaria que você estaria diante de uma simetria SO2, um dublete de objetos, né? Então, a simetria de Wigner, ela é mais, vamos dizer, ela é concreta. Você vê no laboratório a simetria quebrada espontaneamente, você não vê ela no laboratório diretamente. Você sabe que aquela simetria existe, mas pelas consequências que ela deixa. Por exemplo, ela deixa relações entre massas, ela deixa relações entre constantes de acoplamento. Por exemplo, se a gente olhar, né, no caso da teoria eletrofrágil, se a gente pegar a massa do elétron, a massa do mu e a massa do tau, a gente vai ver que existe, né, uma relação, além da hierarquia, essa é menor do que essa, que é menor do que essa, né? A gente vê que os parâmetros do modelo, por exemplo, né, eles lhe dão que a massa do elétron sobre a constante de acoplamento do elétron ao Higgs é igual à massa do mu sobre a constante de acoplamento do mu ao Higgs, que é igual à massa do tau sobre a constante de acoplamento do mu ao tau. Então, isso aqui é uma constante. Que constante é essa aqui? É o valor é aproximadamente, né, 246 GeV. Então, se a gente começar a ter, por exemplo, num modelo físico, relações entre massas, entre constantes de acoplamento, essas relações, elas são o indicativo de que isso é como se fosse assim, a ruína, vamos colocar assim, as ruínas de uma simetria. A situação de simetria, ela não me daria, ela me daria que as massas são todas iguais. Quando você começa a ter relações entre massas, as massas começam a obedecer certas relações, as constantes de acoplamento também começam a obedecer certas relações, isso significa que eu estou num estágio em que eu já não estou mais vendo a simetria diretamente, mas devo ter havido um estágio onde essa simetria foi exata. Então, na quebra espontânea da simetria, você já não vê mais a degenerescência, né? Você vê relações que podem provir de uma situação de degenerescência.
Você queria falar o quê? Não, é que quando o senhor estava falando dessas teorias que tem esse mecanismo de cabeça com simetria, não, eu lembrei assim, porque assim, o campo de Higgs, né, isso, você vê pouco falando disso, que você quando tem você faz teoria de perturbação no vácuo, né? Isso, todo e aí vácuo. Que essas, não, é que aí eu tava pensando assim, tudo tá dentro então do vácuo, isso. né? É isso, né? O que é importante é o vácuo. E o modo que você perturbar em torno desse vácuo que vai isso. Você vai extrair essas... É porque uma teoria quântica, qualquer teoria quântica, essas partículas, ela só faz sentido se você tiver um vácuo bem definido. Você precisa saber o que é uma teoria quântica? São as flutuações em torno de um vácuo. Você precisa ter um estado fundamental estável e você perturba em torno dele. Aí você vai ter uma teoria quântica. Claro que nós estamos falando de teorias, vamos dizer assim, perturbativas, efeitos perturbativos. Mas vamos falar de efeitos não perturbativos. Quando você, por exemplo, tem só você tem um Winston. Você pode ter teorias de campo em que você tem configurações do sistema que são estáveis, não porque você está numa situação de mínima energia. Você não precisa sempre ter estabilidade só devido a você estar no mínimo de energia. Você pode estar numa situação em que a energia não é mínima, mas o teu sistema é estável frente a flutuações. Essa estabilidade ela pode se dever a alguma lei de conservação que garante que aquele estado não pode transitar para outros estados, porque você quebraria uma lei de uma simetria. É o caso dessas chamadas cargas topológicas. Então, por exemplo, teoria tipo de Young-Mills, teorias que têm um setor topológico não trivial, elas têm essa estabilidade. E você pode falar, o que é uma teoria quântica perturbando em torno dessa configuração que é estável, mas que não é de mínima energia, e o que é uma teoria quântica perturbando em torno da situação de mínima energia. Você deve obter duas teorias quânticas distintas. Mas o que é fundamental é, quando você vai fazer uma teoria quântica, você tem que quantizar as flutuações em torno de alguma coisa que é estável. Então, no caso do modelo eletrofrágil, o que você busca? Você busca o vácuo da teoria. Quem é o vácuo da teoria? É o Higgs. Quer dizer, o campo de Higgs define o vácuo da teoria. E aí você vai quantizar a teoria, vai estudar as flutuações quânticas, as partículas leptônicas que aparecem, os neutrinos, os quarks, em torno desse vácuo. Mas ele surge quando você perturba isso, né? Ele mora lá dentro, assim, ele está oculto lá. Isso, e aí você perturba essas flutuações. Ou seja, o que você faz no LHC. Você joga energia no teu sistema. Isso que é perturbar. Quando você joga 7 TeVs ou 14 TeVs no LHC, você está fazendo teu vácuo, você está perturbando o teu vácuo. Aí vai acontecer de tudo isso. Você precisa perturbar o sistema, né? Então você joga energia no sistema, o sistema vai começar a flutuar loucamente. Ele vai responder. Vai responder. Pegar um monte de coisa. Responder com trilhões de eventos, né? Aí você queria falar aí, não. Eu ia perguntar só o seguinte, você disse então que essa relação que acaba existindo entre a massa das partículas e a constante de acoplamento deduram que houve uma simetria isso que a gente pode ter na natureza e que houve uma simetria primordial. Mas é uma coisa que eu consigo ver direitinho. Agora, como é que eu tenho acesso a essa constante de acoplamento? A constante de acoplamento, para você poder ver isso, por exemplo... Você já precisaria falar no Higgs. Isso. Por exemplo, você pode ver uma relação entre só chutar um exemplo aqui. Suponhamos, eu queria talvez falar de uma forma mais física, matematicamente não, algebricamente a gente pode realizar isso. As relações entre constantes de acoplamento podem acontecer o seguinte: imagina, quando a gente vai botar uma equaçãozinha ali, imagina que você tem, quando você olha interações, você pode ter interações entre campos e partículas distintos, ou você pode ter auto-interações. Então, quando você começa a descobrir que você tem diferentes acoplamentos, mas que estão relacionados, por exemplo, na teoria eletrofrágil, quando você tem a quebra espontânea da simetria, o que é definitivo para a gente quebrar a simetria espontaneamente? Claro, é o acoplamento quártico dos Higgs, né? A gente tem esse acoplamento quártico e tem um termo, um parâmetro, né? Que é o que vai dar a transição de fase do sistema, se é maior do que zero, menor do que zero, aquela situaçãozinha, quer dizer, uma maneira, né, de implementar uma quebra espontânea de simetria através desse potencial, com isso aqui negativo, por exemplo. Bom, se você então vai perturbar o teu sistema, você então, na fase simétrica, você só tem essa constante de acoplamento.
Quando você perturba o teu sistema em torno da configuração de estado fundamental, o teu campo físico, aquele que é o campo que está no teu modelo, não é o campo verdadeiro, não é a verdadeira parte, não vai corresponder à verdadeira partícula física. O que é o campo quântico, na verdade? O campo quântico é sempre alguma coisa que é perturbada em torno, é a flutuação em torno do estado fundamental. Vou chamar, então isso aqui para mim vai ser o meu campo quântico. Então, um campo, né, ele pode ser o próprio campo quântico, mas ao mesmo tempo um campo ele pode ter dentro de si uma parte que é a configuração estável de mínima energia. E o que é a flutuação quântica que está dentro daquele campo é a perturbação em torno dessa flutuação. Então, se você diz, então eu tenho um vácuo, né, que não é trivial. Então, o meu campo vai ser, o campo quântico associado a esse campo, a essa partícula, vai ser, na verdade, a flutuação em torno desse vácuo. Ao você colocar isso aqui, isso aqui é uma coisa quártica em φ. Claro, vai aparecer um acoplamento lambda φ quântico a quarta. Mas vai aparecer agora um acoplamento que vai ter lambda 3 φ0 φ quântico terceira potência. Esse φ0 aqui é a mesma constante que está, vamos chamar essa constante aqui de φ0. Então você começa a ver agora que você tem um acoplamento, tem outro acoplamento, então a razão entre esse acoplamento, então esse aqui vai ser o acoplamento, é essa constante fundamental. Agora aqui, então isso aqui vai me marcar, essa constante vai ser a constante do acoplamento quádrico, e essa é a constante do acoplamento cúbico. Então você começa a ver que o acoplamento quádrico sobre o acoplamento cúbico é 1 sobre φ0. Então você começa a ver que você tem, além daquelas relações de massa, você tem relações entre constantes de acoplamento que também refletem aquela constante fundamental. Então, na teoria, no modelo, quando você está falando da quebra da teoria eletrofrágil, SO2, uma teoria de Salam-Glad, o Higgs, na fase exata, ele só tem acoplamento quártico. Quando há quebra espontânea da simetria, o Higgs começa a ter acoplamento cúbico também. E aí, na fase verdadeira, na fase que é justamente a teoria que a gente observa, que corresponde ao modelo observado, o Higgs tem uma alta interação cúbica também. E a constante de acoplamento da interação cúbica e a constante de acoplamento da interação quártica, elas satisfazem essa relação, onde essa constante é a mesma que essa. Então você começa a ver que a teoria, ela guarda certas relações que não são coincidências. Deve ter um princípio fundamental por trás disso. Isso que eu estou querendo dizer. Certo? Você quer falar alguma coisa para ele? Não. Se eu fizer ali aquele φ igual fizeram, que isso aí é uma acepção que você faz. Isso é uma? Acepção. É uma acepção que eu estou falando. Quer dizer, o meu campo, o que eu espero de um campo quântico? Eu espero que o campo quântico ele seja uma flutuação em torno de alguma coisa que está. Quando você vai quantizar um campo, teoria quântica de campo, teoria clássica de campo, teoria quântica de campo. Quando a gente vai quantizar um campo, a primeira coisa que você tem que saber é se você vai quantizar o campo mesmo, ou se você tem que primeiro retirar daquele campo aquilo que é correspondente ao estado fundamental dele. E o campo, ele pode ser muito, ele pode ser muito abrangente. Então você tem que saber, você tem que olhar primeiro classicamente na tua teoria, para saber se o campo que você vai quantizar é o próprio campo que já era clássico, ou se você vai ter que retirar desse campo uma parte, que é o que vai ser quantizado. Por invariância de Lorentz, a gente sabe que isso só é possível se a gente quer saber, eu tenho uma teoria relativista que respeita a covariância de Lorentz, isso só vai ser possível para campos escalares. Sempre que eu tiver campo fermiônico ou campo vetorial, qualquer campo com spin não trivial, esse splitting aqui quebraria a simetria de Lorentz. Mas se eu estou falando de uma teoria que é invariante relativista, eu tenho que olhar todos os setores, todos os campos escalares da minha teoria clássica e verificar se na teoria ainda clássica, no modelo ainda clássico, se todos esses campos escalares eles
define uma situação de mínima energia com eles triviais ou não. Se todos eles forem triviais, significa que isso aqui é zero. Então significa que ao quantizar, o campo escalar é o próprio campo quântico. Mas se eu encontrar pelo menos um campo escalar que dê o mínimo de energia sem ele ser trivial, significa que esse campo escalar, ele não é o campo quântico. O campo quântico é a parte dele que corresponde à perturbação do campo quântico. Eu tenho que retirar a flutuação. É como se tivesse um oscilador harmônico. Se você tivesse para fazer mecânica quântica, né, física, mecânica quântica lá, então a gente tem um hamiltoniano do oscilador harmônico. V2 sobre 2M, mais um meio de capa X2. Oscilador harmônico. Introduz uma perturbação no oscilador harmônico. Perturbação, sabe, pode ser um potencial linear, tipo gravitacional. Bota aqui uma coisa do tipo GX. Todo mundo sabe que ao fazer as equações de movimentos, a gente vai dar uma força constante. Quando ele vai a dH dx, né, vai dar a força restauradora, o caso é x, dH dx é menos que ponto, né, que é P é menos dH dq ponto e P ponto é menos dH dq. Então, quando eu pegar menos dH dq, a coordenada generalizada, eu vou ter essa força e essa força. Beleza? Então, vamos dizer que eu perturbei o oscilador harmônico com uma força constante, com potencial linear. Como se fosse uma mola no campo gravitacional. Está lá. Então, se eu for quantizar, então, se eu for olhar para esse sistema aqui, a situação de mínima energia desse sistema já não é mais x igual a zero. Para x igual a zero, o potencial é zero, né? Mas isso aqui só vai ser zero, eu vou ter um mínimo não trivial. O mínimo desse potencial vai ser quando x for igual a menos g sobre 2k. Então, ou pode ser para cá ou para cá, não importa, mas o que é importante é que o mínimo está aqui. Então, quando eu for quantizar esse oscilador, eu não vou quantizar a coordenada x, eu não vou dizer que xi, xj é IH cortado delta j, ou nesse caso xt, né? Eu não vou dizer que o x com t é IH cortado. Tem que ver, o que é meu oscilador? A configuração de equilíbrio é essa. Meu oscilador ele vai vibrar em torno dessa posição de equilíbrio, não em torno da origem. Então eu vou dizer, minha coordenada x, ela é a posição de equilíbrio, que é, sei lá, menos g sobre 2k, né? Menos g sobre k, mais a coordenada que vai corresponder à perturbação em torno dessa posição. Claro, se eu tirar o momento associado a x dl, dq ponto é igual a dl dx ponto, então o momento muda. Mas o que vai ser aqui para mim correto vai ser xq, ok? Então a linha está cortada, não vai ser x, porque eu tenho que retirar. Tem que dizer, meu sistema vai flutuar aqui, ó. Ele vai flutuar em torno dessa posição, não em torno dessa. Para a minha coordenada quântica, é a perturbação, meu sistema vai oscilar aqui. Então o que ele vai flutuar é nessa coordenada, não na coordenada x, que é uma perturbação em torno da origem. É isso que é o mecanismo de Higgs. O mecanismo, você entendeu o campo de Higgs, né? Naquela situação em que N2 é negativo, que a gente fala do famoso chapéu do mexicano, estou saindo daqui, quer dizer, como se eu estivesse saindo dessa situação em que o mínimo é zero, eu estou passando para essa situação em que o mínimo está aqui. Simplesmente é isso que eu estou fazendo aqui, ó. É como se fosse um oscilador deslocado da origem, um oscilador cuja posição de equilíbrio não é mais a origem, é uma posição não trivial. Então a minha coordenada quântica não é o x, é o xt, é a perturbação em torno de menos g sobre k. É isso que está em jogo, é isso que eu estou falando. Tá? Então não é uma hipótese, é uma constatação. O que é quântico, o que o meu sistema vai flutuar em torno de quê? É um problema clássico. O meu sistema, eu vou estudar as flutuações, as pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio. Então, eu vou estudar as pequenas oscilações do meu sistema aqui. Aqui é a mesma coisa. Se o meu potencial tiver isso aqui, eu não vou estudar as configurações do meu sistema em torno da configuração φ igual a zero. A configuração φ igual a zero não é a configuração, por exemplo, naquele caso aqui, não é mais a configuração de mínima energia. A configuração de mínima energia é essa. Então, o meu sistema, eu vou estudar a flutuação em torno dessa situação, que é isso que eu estou fazendo aqui. É simplesmente você tem que identificar em torno de que o teu sistema vai oscilar. É isso. Aí com isso você identifica quem é o campo que você vai quantizar. Certo? Bom,
Então, estou colocando que nós temos N campos, né? Nessa situação a la Wigner, três generados, todos com massa zero. Pode falar? Eu acho que nunca vou entender na minha vida qual a real motivação do quebra espontânea. Ah, entendi. Eu digo uma comparação assim. Vamos dizer assim, eu não sei se também não sei nem se eu saberia explicar isso, mas o que eu saberia é juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos pensar assim, o que é, na verdade, a pergunta é, o que é uma teoria quântica geral? O que significa quantizar uma teoria? Ou o que significa quantizar um problema de mecânica clássica? Um problema de partícula, quantizar uma partícula. Significa que você vai, vamos dizer, pensa no problema clássico. Você entende como é que o sistema funciona classicamente. Quais são os ingredientes que você vai ter que trazer para quantizar? Você vai ter uma energia, distribuição, o teu sistema, você tem uma função de energia do teu sistema. E você tem os graus de liberdade, as coordenadas generalizadas que descrevem os graus de liberdade daquele teu sistema. E você vai querer saber como é que o teu sistema flutua. Qual é a configuração de mínima energia? Quer dizer, classicamente, o problema não tem graça nenhuma. O que é o oscilador harmônico clássico em equilíbrio? É a partícula parada no origem. X igual a zero, momento igual a zero, ou seja, é um nada, né? A partícula parada no origem. Eu sou um oscilador harmônico na situação de equilíbrio. X igual a zero, P igual a zero. Agora, quanticamente, a gente sabe que a energia mínima do oscilador harmônico é um meio de H cortado ômega. Então, a partícula não está tão parada assim. Você tem certeza que elas foram lá. Mas aí, o que você está sabendo? Você sabe que você tem uma coordenada que flutua em torno da posição de equilíbrio. Eu acho que isso aí é o cerne da questão. Algo que é flutuante. Então, você tem uma energia flutuante intrínseca ao sistema que não deixa a energia mínima do teu sistema ser mais zero. Ela é agora, o que significa classicamente a situação de mínima energia? O oscilador parado, momento zero na origem. Quanticamente, é um meio de H cortado ômega. Significa que você tem uma função de onda, a partícula ela está muito provavelmente em torno dessa posição. Mas existe uma probabilidade, ela não está exatamente aqui. Ela pode estar por aqui, em certo momento. Certo? Então, o que é importante para você quantizar o seu sistema? Identificar bem qual é a situação de equilíbrio clássico. Qual é a situação de mínima energia do sistema clássico. Determinar. E aí, o que eu vou fazer? Eu agora vou quantizar as flutuações em torno dessas possíveis configurações. A questão é, quando eu tenho a situação de simetria exata, a la Wigner, o estado, oi, tudo bem? O estado fundamental é único. Agora, o que acontece quando você tem um sistema quântico que pode ter mais de uma situação de estado, mais de um estado fundamental? Então, significa que você vai flutuar, o teu sistema pode flutuar em torno dessa posição. O teu sistema não tem mais um estado fundamental único. O próprio estado fundamental é degenerado. Então, o teu sistema pode flutuar em torno de muitas configurações de equilíbrio distintas. Elas são distintas, mas será que elas são equivalentes? Então, a quebra espontânea da simetria, ela entra por aí. Você precisa definir o que é a energia do teu sistema, quais são os graus de liberdade fundamentais do teu sistema e saber exatamente qual é a situação ou as situações de mínima energia do teu sistema. No momento que você identificou classicamente qual é a situação, quais são as situações, as configurações de mínima energia do sistema, o passo para você quantizar é você estudar as oscilações quânticas, não vamos dizer nem quânticas, as oscilações clássicas do teu sistema em torno da posição de equilíbrio. Então, você pegar qualquer problema clássico e perturbar em torno da posição de equilíbrio. Todo mundo faz isso no curso de mecânica analítica aí, né? Flutuar entre os modos normais de vibração do sistema. Quando a gente vai lá, faz a perturbação em torno do mínimo, estuda os chamados modos normais de vibração do sistema. Então, são as pequenas oscilações em torno do equilíbrio. Em mecânica clássica, a gente fica aí, porque os cursos são muito limitados. Nada impede de você, na graduação, saber o que é um insta. Tem um mistério em saber o que é um insta. Você poderia estudar as flutuações do teu sistema em torno de um insta. Tá, você pode olhar um problema de mecânica clássica assim. Pega um problema lá, para eu terminar meu raciocínio. Você tem que estudar o teu sistema está flutuando, mas em torno de quê? Então, em mecânica clássica, em torno da posição de mínima energia, geralmente das posições, desde que sejam mínimos locais, mas em torno de configurações de mínima energia. Quanticamente, é isso que você tem que fazer. Eu tenho que estudar meu sistema, ele vai flutuar, faz conta que eu não conheça insta, não conheço
configurações topológicas, não sei nada disso, eu só sei física, né, terra-terra mesmo. Mas eu sei, terra-terra, eu sei o que é mínimo de energia. O meu sistema pode flutuar em torno de certas configurações de mínima energia. Se essas configurações de mínima energia forem triviais, exatamente como o caso do oscilador harmônico, esse potencial aqui, então, essa coordenada clássica, ela vai ser também a tua coordenada quântica. Agora, se você perturba, por exemplo, esse potencial colocando um outro termo aqui, você introduziu uma força extra no teu sistema. Você modificou a posição de equilíbrio estável do teu sistema. Então, a tua coordenada quântica aqui, ela já não vai ser mais x. X é uma coordenada do teu sistema clássico, mas a coordenada, o que você vai quantizar são as flutuações em torno da posição de equilíbrio do teu sistema. A posição de equilíbrio do teu sistema, nesse caso, é menos g sobre k. Então, você vai ter que dar. Então, eu tenho que retirar dessa minha coordenada aquilo que vai ser a flutuação. É isso aqui que eu espero que seja da ordem de h cortado, não isso. Isso aqui não pode ser h cortado, isso aqui já tem um valor que é menos g sobre k dominante. É a mesma coisa do campo de Higgs. Então, quando você tira aquele valor lá de menos 246 eVs, você está tirando isso aqui, é o menos g sobre k do Higgs. Mas o campo de Higgs, a flutuação que vai se concretizar, vai se materializar sob a forma de um bóson, que é o bóson de Higgs, é essa parte aqui. Então, vamos dizer, é o que você precisa saber, o que eu levo quando eu vou quantizar um modelo, né? O que eu preciso trazer? Eu preciso trazer uma noção bem clara de aonde que flutuações do meu sistema eu vou estudar. Claro que depois, mais tarde, você pode dizer, não, eu não preciso quantizar só em relação à posição de mínima energia, eu posso quantizar o meu sistema em torno de outras configurações estáveis, que é o que, de vez em quando, a gente vê, importante em QCD, né? Quantizar em torno de skirmions, quantizar em torno de instantões, quer dizer, a gente vai quantizar o teu sistema em torno de situações que correspondem a um vácuo não trivial. O instant seria um vácuo altamente não trivial da teoria de Yang-Mills, o instant seria isso aqui. Nesse caso, seria uma coisa que é não trivial. Eu acho que é isso, eu acho que não é uma questão assim, não tem nenhuma assim. O que você está falando, vamos dizer assim, é a limitação da teoria quântica. Você pode estar não acusando o método de simetria, o método de implementar a simetria. O que você pode estar questionando é o que é a mecânica quântica ou o que é uma teoria quântica de campo. O que eu levo para lá? Será que eu faria sentido eu estudar as minhas flutuações em torno de uma posição que não é uma posição de mínima energia? Todo mundo sabe o que acontece com isso. Isso aí dá frequências imaginárias. Né? Se a gente pegar um potencial desse tipo aqui, né? E quiser quantizar, por exemplo, em torno dessa posição aqui. Se eu for quantizar em torno dessa posição, vou pegar dessa região aqui, eu vou ter frequência negativa. Claro, se o problema for mecânica quântica, tem tunelamento. Mas se o problema não for de mecânica quântica, eu tenho frequência negativa. Então, a gente tem aquele lá, quando a gente estuda as pequenas oscilações, a gente pega aquela matriz, né, de derivada em segundos, o hessiano. A gente pega DH, DQI, DQJ. E a gente vai ver se essa matriz aqui é positiva definida ou não. Se ela for positiva definida, ou se ela for negativa, significa que eu estou quantizando em torno de um máximo. Se ela for positiva, eu estou quantizando em torno de um mínimo. Então você tem que ter claro isso. Eu acho que isso aí é inerente ao método de quantização de qualquer coisa. Aquilo que fica assim, é a questão da teoria clássica e a teoria quântica. Como é a relatividade. Porque a teoria clássica está tentando a teoria quântica. A gravitação. Na gravitação. Tá? Então, a teoria clássica está... No caso do padrão, você tem a teoria quântica, a teoria Fiquet, vamos chamar, mas você não tem a teoria clássica. Entendeu? E daí... Eu não tenho a teoria clássica, em que sentido você diz? A sua ideia toda é que aparece a quebra espontânea por causa do Fiquet. Todo raciocínio de quebra espontânea veio porque se botou na tua cabeça que tem que ter o Fiquet e daí tudo bem. Você só raciocínio. Então, mas eu teria, vamos dizer, a teoria clássica está lá. Ela só não é o que corresponde quando eu jogo energia no acelerador, não é aquilo que vai aparecer, porque você tem, por exemplo, você tem ferros de não teria sentido a quebra espontânea se eu tivesse Fiquet? Se você não tiver.
Você poderia, claro, você pode estudar a quebra espontânea, você pode pegar uma teoria clássica de campos, em nenhum momento você está quantizando nada, você pode perguntar, classicamente, eu posso estudar as oscilações, ou vamos dizer assim, as perturbações do meu sistema em torno de uma posição de equilíbrio? Classicamente, é isso que você está falando. Você vai estudar as perturbações, você pode colocar, vamos chamar isso de um delta φ. Você vai estudar as perturbações do teu sistema em torno de uma configuração de mínima energia. É um ponto. Agora, em nenhum momento eu estou te dizendo que esse delta φ satisfaz uma relação de comutação a tempos iguais. Estou te dizendo isso. Se eu te disser que isso aqui passa a ser I da cortada delta de Dirac, né, de x menos y, aí, não está legal. Estou quantizando essas flutuações. Essas flutuações você pode estudar classicamente. Você pode pegar, por exemplo, o potencial, a teoria Figueroa, né, e estudar ela classicamente, sem problema nenhum. E fazer a quebra espontânea, né, da teoria clássica. O que você vai, em vez de você ver uma partícula de massa zero, né, quando você quebra uma simetria global, um teorema de Boltzmann, onde diz que aparece um bóson de massa nula, você vai ver um bolo de massa nula. Você vai ver vamos dizer, você vai ver uma onda que se propaga no teu sistema com uma relação de dispersão ômega, né, igual a uma coisa, uma constante aqui, você pode ter algo. Não tira o H cortado, não sabe nem ser uma constante aqui vezes então uma constante alfa que encontra de cá. Isso aqui, por exemplo, pode estar indicando para você a presença de uma onda que se propaga, né, com uma relação de dispersão linear sem massa. Na teoria clássica, seria uma onda que tem uma certa relação de dispersão. O que seria importante na teoria clássica é que quando a frequência, quando o comprimento de onda, né, vai ao infinito, a frequência tende a zero, algo desse tipo. Isso aqui te diria que você está estudando o mecanismo de quebra espontânea de simetria numa teoria clássica. Você tem uma onda, esse sistema apresenta, quando você perturba esse sistema, ele apresenta ondas que tem essa relação de dispersão. Agora, se a teoria for quântica, isso aqui vai te dizer que o teu sistema apresenta uma partícula de massa nula, que seria, por exemplo, o bóson de Boltzmann. Eu acho que não tem nenhuma perda. Você pode estudar a quebra espontânea da simetria também classicamente, só que a interpretação é outra. Em vez de você falar, vai aparecer uma partícula de massa nula, você vai dizer, vão aparecer módulos. Meu sistema vai apresentar módulos vibracionais com uma característica bem definida de relação de dispersão. Tá certo? Acho que essa seria a colocação. Desculpa se a minha pergunta é meio absurda, mas a gente consegue observar na negação do caso do bóson de Boltzmann? Bom, bóson de Boltzmann, quer dizer, na teoria eletrofrágil você sabe que o bóson de Boltzmann, quando você observou o Z0, o W mais e o W menos, você sabe que os bósons de Boltzmann se alojaram lá. Quer dizer, agora, se você tiver num LHC, o que significa observar? O bóson de Boltzmann você pode, no princípio, observar. A questão é, uma partícula de massa zero, dependendo do tipo, se ela for neutra, é mais difícil de você observar. Eu não sei, eu pensei o bóson de Boltzmann é físico. Se a simetria for global, o bóson de Boltzmann é uma partícula física. Então, nós temos várias situações em matéria condensada onde eu sei o que é o bóson de Boltzmann. Em algumas situações, os bósons de Boltzmann são os fônons. Outras situações, os bósons de Boltzmann podem ser magnos. No caso da teoria eletrofrágil, ele não é um grau físico. Isso. Né? Na teoria, porque quando a simetria é local, ele o pode bóson ser de Boltzmann não é físico. Ele perde o caráter físico dele. Mas se você tiver uma quebra espontânea de uma simetria global, o bóson de Boltzmann é uma partícula física. Eu pensei assim, eu pensei que ele poderia de repente surgir como uma ressonância, talvez. Só que você imaginar uma ressonância de massa zero, imagina você imagina que a ressonância é um objeto mais composto, né? Uma ressonância de massa zero, eu acho que é fisicamente impraticável, né? Então, nesse sentido, tá certo? Não. Não dá. Bom, não importa de ter essas discussões, não, tá, gente? Porque, como o Reinaldo falou, aqui o importante é a gente ter um ambiente de discussão, né? Matéria, a gente pode dar, está no livro também. Eu estou colocando coisas aqui, essas discussões aí que o Dora levantou, elas são discussões que não são tão triviais. A gente não encontra muito nisso assim, nos textos, né? Isso é mais uma coisa que é cultura de rua, é uma coisa mais falada, né? É mais rap, né?
não é uma cultura muito erudita, mas a situação é essa. A gente tem que discutir essas coisas para a gente saber o que está fazendo. Senão, quando a gente estuda quebra espontânea da simetria, a gente está diante de um problema difícil de ensino médio, de matemática. Mas o que eu vou fazer quando eu estudo quebra espontânea da simetria? Eu pego o potencial que me dá, eu minimizo. Quem que eu sabe tirar máximos em mim? Depois expando. Aí você ganha um polinômio de quarta ordem para expandir. Faz os cálculos todos, né? Isso aí é quebra espontânea da simetria, mas isso aí não é física. Isso é uma aritmética muito baixa, né, que a gente faz, mas a física está toda escondida dentro desses processos. Né? O que eu estou fazendo quando eu estou fazendo isso? Quando eu estou pegando aquele polinômio expandindo, né, o que pode estar saindo daí? Isso que eu estou querendo discutir com vocês aqui. E o cálculo é muito simples. Tá? Então, na aula passada, nós tínhamos dito, nós temos então N campos de spin 1 numa representação irredutível de um certo grupo, vamos colocar global. O que é importante do nosso tratamento é que a simetria ainda é global. Então, nós estamos fazendo uma transformação desse tipo. Eu tenho A, I, minha, vai ser uma matriz, vamos dizer, R, J, A, I, J. Eu tenho um multiplete de N campos se transformando sobre essa matriz aqui. O que nós colocamos? A gente sabe, essa matriz aqui a gente espera que seja a representação unitária de um certo grupo contínuo. Nós vamos colocar isso aqui, parâmetros ômega A, geradores de A. Então, isso aqui eu tenho. Esse índice A é o índice que dá a dimensionalidade do grupo. E esse índice J é o índice que está ligado à dimensionalidade da representação. Então, o meu grupo pode ter, tem esse índice A, varia desde 1, né, até o número de geradores daquele grupo, o número máximo de geradores daquele grupo tem. Então, é a dimensão do grupo G. Então, por exemplo, se for um grupo SO4, esse meu A vai de 1 a 6. Se for um grupo SO10, meu A vai de 1 até 45. Se for SO3, vai de 1 até 8. Então, esse A ele dá a dimensionalidade do grupo. Ele dá o número de geradores independentes. E, né, satisfazem as relações de comutação típicas de uma álgebra de Lie. Vamos ver, eu tenho um grupo de Lie simples, né? Vamos colocar desse modo aqui. Então, essa situação. Agora, o índice I não, aquele N pequeno, ele está variando numa dada representação daquele grupo. Então, a transformação infinitesimal que a gente está fazendo aqui, então, ela tem dois índices envolvidos, né? Eu tenho a componente I desse campo n-dimensional, n no sentido interno. O primeiro termo aqui é o delta, do nosso delta aqui, então a gente vai ter aqui isso. I, os parâmetros, as matrizes geradoras, G, A e J. A, I, J. Então tá lá. Então isso nós sabemos. E nós sabemos que essa simetria ela vai ser uma simetria, então nós vamos ver. Meu problema livre. O problema livre nós já sabemos qual é. Então vamos construir um lagrangiano tipo uma superposição de N lagrangianos de Max. Então, menos um lado do F I, F I. É isso aqui que nós temos. Então nós queremos, né, ter invariância sobre essa simetria. E se eu quero que isso aqui seja invariante sobre essa simetria, então é claro que a invariância, né, do lagrangiano ela está me dizendo, por exemplo, que esse R aqui tem que satisfazer a essa condição. Então, tem aqui uma matriz, por exemplo, né, de ON. Essa matriz R, para poder fechar isso aqui ser uma simetria com essas transformações, eu teria que R e J, R e K para me dar um delta de JK, para poder manter a invariância. Então isso aqui me dá uma N. E aí, claro, a gente sabe que esse índice, então está indo de 1 até N, ele medita a simetria N. Então, no grupo N, ele tem N menos 1, vamos dizer, simetria, vamos pegar a simetria contínua. É só vamos excluir a parte discreta do AN, né? Vamos pegar o grupo SON, então ele tem N menos 1 sobre 2 geradores. Então o meu índice A, ele está correndo nesse range.
e o meu índice I da corrente de uma M. Então, eu sairia disso. Então tá, nós temos essa simetria. Eu coloquei a aula passada. O que nós queríamos estudar? É possível construir uma teoria clássica. A teoria clássica de campos diz que em autointeração. Então, o que significa interação? Interação significa o campo interagir com alguma corrente. Então, a estrutura que eu quero colocar. Então, a primeira coisa, se eu tenho uma simetria global lagrangiana, nós já aprendemos pelo nosso teorema de Navier, né, que nós vamos ter uma corrente J', né, e a variação do nosso lagrangiano vai ser um dmi dl φ delta φ. Quando eu tenho campos φ quaisquer, importa, tem uma categoria de campos. Somos sobre todos os possíveis campos. Se eu souber as transformações, se aquelas transformações delta φ forem uma simetria do lagrangiano, usando as equações de Euler-Lagrange, supondo que o problema é de primeira ordem na derivada, não é um problema que o campo lagrangiano não depende de derivadas segundas, mas apenas de derivadas primeiras do campo. Na próxima aula, vamos começar a trabalhar a situação de derivadas superiores, e vão aparecer algumas peculiaridades interessantes. Mas, por enquanto, vou pegar a situação mais simples, corrente que se usa, que é lagrangianos que dependem apenas de derivadas primeiras do campo. Então, nessa situação aqui, se eu aplicar essa expressão de Navier para essa situação aqui, eu vou ter que o meu delta L vai ser dmi. Quando eu derivar o meu lagrangiano em relação nesse caso, então eu vou ter que fazer isso aqui. Vou derivar o meu lagrangiano, meu campo, então vai ser isso aqui, vai ser dmi. Meus campos são campos ani. I. E aqui, delta ani. Tá. Se eu derivar isso aqui em relação a dmi ani, tá? Eu já sei quem é o f mini, né? Então, derivado, o f ao quadrado, a derivada de f ao quadrado é menos 2f, né? Mini i, vezes a derivada do f mini i em relação, vamos colocar aqui para não ter problema, vamos colocar aqui d kappa, para não ter problema de índice saturado sendo usado duas vezes, d lambda, delta lambda. Então, isso aqui é a expressão dos homens. Tá. Então, eu vou ter que derivar isso aqui em relação a d kappa, vou até botar um J aqui. Então tá legal. Então, isso aqui, derivada do f mini em relação a d kappa a lambda, isso aqui é dmi a ni. Então vai produzir sempre um delta de J. Então essa derivada aqui vai produzir sempre um delta de J. Então vai ter sempre um delta de J. Depois, derivada de f mini em relação a d kappa a lambda vai ficar eta kappa min. Isso aqui vai dar para nós delta e J, e aí nós vamos ter eta kappa min, eta lambda min, menos eta lambda min, e eta kappa min. Então, no fundo, eu estou fazendo isso, estou derivando dmi a ni, menos dmi a ni, estou pegando esse objeto aqui e derivando em relação a d kappa a lambda J. Esse cálculo que nós estamos fazendo. Então, aqui e aí, só pode então delta de J. Então, esse primeiro termo vai ficar um eta de ni kappa e um eta de lambda ni, e o segundo termo, kappa ni, lambda ni. Aquilo que deu lá. Então, ao fazer o delta de J, isso aqui naturalmente fica J. E aí, esse primeiro termo aqui vai ficar kappa lambda e o segundo termo, lambda kappa. Devido à antissimetria, então esses dois termos aqui vão se somar num só. Então, no final de tudo, essa derivada aqui, ela vai dar para nós menos f kappa, vai ficar kappa, f mini, né? F mini, essa derivada aqui. Desculpa, deu aquilo lá, perdão. Quando eu fizer esse cálculo todo aqui, né? Aqueles zetas vão levantar esses índices, esse fator 2 aqui
né, saiu daqui, então isso aqui está dando essa derivada. Estou falando só essa derivada. Então, é isso aqui que eu estou fazendo, né? Essa derivada aqui. Agora, isso aqui vai ter que se juntar com isso aqui. Estou fazendo tudo aí, eu já tinha colocado o F' aqui. Então tá legal, vai ficar menos 1/2, vai com menos 1/2, vai cancelar, vai produzir um 2 aqui, e esse menos 1/2, então vai produzir menos F. Aí, esse vai ficar kappa lambda I. Então é esse termo aqui. Então esse termo você está dando menos F kappa lambda I. E aí agora, claro, o delta do lambda, que está lá do lado de lá. A variação infinitesimal do campo. Variação infinitesimal do campo está aqui. Ômega A. GA. Aí a delta lambda Mi I. Então vai ficar J. Mi J. Então vai ficar aqui, era que tinha dado delta A lambda I, tá certo, né? Delta I J, tá? Lambda J. Então tá aqui, ó, a estrutura daquele objeto que estava aqui dentro, d kappa disso tudo aqui. Isso aqui tem que ser igual a zero. Não se preocupem, né? Se esse aqui é puramente imaginário, porque esses geradores são puramente imaginários. Tá? Os elementos de matriz desses geradores são automaticamente puro imaginários. Isso tudo aqui é uma expressão real. Numa hora eu tenho uma expressão complexa, não. Isso é real, isso é real, isso é real. Isso é puramente imaginário. E esses geradores são objetos puramente imaginários. Né? Então, ou seja, são irritianos, se fosse o caso. No caso, o grupo é real, então o grupo é então isso tem que ser puramente imaginário. Beleza, então, como isso aqui tem que ser zero, esses parâmetros são completamente genéricos, então isso aqui, quem tem que ser zero, na verdade, é essa expressão aqui. Então, nós estamos fazendo o seguinte, então, para nós, isso aqui é o que está fazendo o papel da corrente cancelada. É isso aqui que é o d kappa, é isso aqui que está fazendo o papel, no final de tudo, de um j kappa inicial. Estão vendo que o índice I saturado com o índice I e o índice J satura com o índice J. Então, a situação de simetria que nós estamos colocando aqui, ela nos dá uma corrente conservada, a corrente de Noether, né? Que vai ser, vamos escrever agora, eu posso renomear os X quando quiser, então isso aqui vai ser uma corrente JA, que vai ser menos, também posso jogar fora esse menos, que na verdade é tudo igual a zero, então, na verdade o objeto conservado é esse aqui, F, Mi, I, GA, I, J, A, I, J. Então, essa grandeza aqui é a corrente conservada associada a essa simetria global. Professor, pode negar se jogou fora? Joguei fora por quê? Isso aqui é uma soma em A. Que é isso aqui. Ó. E esses parâmetros são constantes, então eles podem sair daqui. Então, eu, na verdade, tenho A. E eles são completamente arbitrários. Então, isso aqui é igual a zero para qualquer ômega A. Então, na verdade, quem tem que ser zero é o coeficiente do ômega. Então, a corrente conservada é essa. Então, o que eu quero fazer? Quero estudar autoacoplamento. Eu tenho uma corrente à disposição. O que é o acoplamento? O acoplamento é um campo acoplado a um certo objeto. Nesse caso aqui, eu quero fazer o autoacoplamento. Boa tarde, corrente. Quero fazer o autoacoplamento. Então, a corrente já compra. Isso aqui depende de A. Isso aqui depende de A. Então, se nós acrescentarmos a esse lagrangiano um termo do tipo mais J, Mi, A Mi A, eu estou fazendo isso aí, eu estou colocando esse campo em alta interação, porque agora eu estou criando aqui um termo cúbico no campo. Isso aqui é um termo quadrático no campo, então isso aqui é um termo de propagação livre. Mas isso aqui é um termo quadrático no campo. A corrente é quadrática. Então esse termo para efeito de Lagrangiano é um termo cúbico. Então a gente já viu que termos quadráticos correspondem à propagação livre, termos cúbicos em termos polinomiais, né, potências mais altas do que 2 no campo, tais interações. Então eu estou introduzindo uma alta interação. Esse lagrangiano Oi?
Essa Lagrangiana aí, você não poderia chamar ela de Lagrangiana evolutiva? Poderia, mas eu vou evoluir ela a partir da situação tem uma inicial. simetria. Tem. E você está preservando a simetria. Mas a tua ideia é que está dentro dessa simetria, eu estou fazendo evolução. Pode chamar. Então, Mas não, uma Lagrangiana evolutiva. Eu vou partir de uma situação simples e vou gerar uma alta interação. Eu estou dando aqui para essa ideia de mais campos. Eu acredito que o conceito, existe um conceito. Será que existe a noção de teoria de Gage da evolução? Assim. Então, evolução para mim precisa da noção de conjunto. Quem faz a evolução, né, duas partículas interagindo, é um conjunto. Então, você pegou, na verdade, um conjunto de campos, ali. Que ele varia de 1 até quando você quiser. E desde que com aquele conjunto de campos, desdobrou com uma simetria, certo? Está ligado àquele ômega A. Daí eu peguei aquele conjunto, botei uma simetria e daí tirei uma corrente conservada, que é o primeiro fruto daquela floresta. Daí acoplei, peguei aquilo ali. Então eu comecei a fazer uma evolução. Se eu começasse a ver os quanta, que são os animais dessa evolução, esses quantas aí vão estar sendo acrescidos. O quanta que da feminia é um tipo. Com o outro já tem interação. O que você está falando? Você está fazendo uma dramatização perfeita. O que a gente está fazendo aqui, a gente está jogando o texto e você está dramatizando. Acho que é isso mesmo. Não, mas faz pleno sentido. Eu evolutivo, faz esse sentido. Estou evoluindo a partir de uma situação mínima. Eu já estou introduzindo uma interação que não tinha. E é a própria teoria que está me dando a interação. Eu acho que a gente tem problema da nossa geração foi muito viciado que simetria e interação. Então, eu estou procurando, tem 4 interações eletromagnéticas, e eu estou buscando interação pela simetria. E não parece essa questão, simetria pode ser evolução em outras coisas, talvez. Mas então, simetria e evolução, está aí. Assim, agora você diz, tudo bem, simetria. Evolução dos quanta, para ficar preciso. A simetria, ela, tanto no sentido de evolução, é claro que ela também gera interação. Não, a interação é isso, claro. Porque a gente não perdeu de vista, é ideal uma interação. Mas a pergunta que tem, você é uma pessoa ligada ao LHC. Então o meu elétron tem massa 0,51. E é 0,51 daqui até o final do universo. Sabe o elétron, a massa do elétron não vai se modificando à medida que você tem ambientes? Então, no LHC, você vai ter um ambiente de 14 teles. Tirado que naquele ambiente de 14 teles, a massa do elétron é diferente da massa do ambiente de médio. Todo mundo entendeu isso. Então, quer dizer, olhando sobre a perspectiva da evolução, você nota que a simetria permite evolução. E evolução do quê? Do quanta. Do quanta quer dizer o quê? Dos números quânticos. Carga, massa, etc. E vão ter acréscimos. É só isso. Está claro o discurso, está certo. Fiz a interação. Toda interação deve ser caracterizada. Fisicamente a gente espera que uma interação tenha uma constante de acoplamento associada. Aqui eu só tenho campos. E essa matriz aqui é meramente numérica. Então, se eu estou colocando um novo termo no Lagrangiano, nada mais justo do que colocar um parâmetro aqui. Vamos incorporar aqui um parâmetro que vai medir. Esse parâmetro aqui ele está governando a auto-interação. Então, agora eu tenho esse campo a mim interagindo consigo próprio através daquela corrente. Então, aqui eu tenho uma auto-interação pública. Vamos colocar aqui. Professor, pode falar. Porque agora você já está supondo que a representação é adjunta? Isso, na aula passada eu fiz isso, nessa aula eu esqueci de falar. Foi bom você lembrar que eu estava saltando. Perfeito. O que o Daniel está falando, na aula passada nós chamamos a atenção para o seguinte fato. A corrente, ela perde referência ao índice de representação. A corrente é mais intrínseca, ela é uma resposta ao grupo. Ela é uma expressão do grupo. Então, mais do que da representação. O grupo é mais fundamental do que a representação. Então, a corrente, ela carrega o índice gerador. E aí, como o Daniel chamou a atenção, meu campo de partida é o campo AMI. A corrente tem um índice A, mas o campo tem um índice I.
Então, para eu poder promover a autointeração, eu já chego a um vínculo. Se eu quiser colocar, então, campos de estímulo em autointeração, vai ser importante que o índice da representação coincida com o índice dos geradores. Perfeito, eu consigo me lembrar disso, eu já estava passando batido por cima disso. Então, o índice de representação coincide com o índice de geradores. E aí, quem sabe um pouquinho de teoria de grupo sabe que quando o índice de representação coincide com o índice de geradores, nós estamos falando da chamada representação adjunta, ou representação regular. Então, é a representação adjunta ou regular. Que é a representação cuja dimensionalidade, que vai de 1 até n, coincide com o número de geradores. Na representação adjunta, o que nós temos em geral é isso aqui. GA, BC, quer dizer, na verdade seria GA e J. O elemento de matriz e aí coluna J do gerador GA, na representação adjunta, todos esses índices colidem. É tudo índice de gerador. Então eu posso botar aqui um BC. Então, na representação adjunta, os elementos de matriz dos geradores podem sempre ser representados dessa forma. Então, foi bom da Daniel ter chamado a atenção que, quando eu coloco a autointeração me obriga a que os campos, né, de estímulo, eles tenham que estar na representação adjunta do grupo de simetria, para eu poder, porque isso aqui carrega o índice A, isso aqui carrega o índice I. Então, eu não teria como formar um escalar no grupo aqui. Sobraria esse índice, sobraria esse índice. Então, a solução é identificar e colocar o que a gente diz. A gente está colocando, então, os campos de estímulo na representação adjunta. Então, o que acontece na teoria de Young-Mills? Na teoria de Young-Mills, em geral, os campos de matéria estão nas representações fundamentais ou em outras representações, e os campos de Gale, chamados campos de Young-Mills, eles estão na representação adjunta. Então, aqui já está ficando claro, o que nós vamos construir aqui, vai ser uma teoria de Young-Mills daqui a pouco, mas já está ficando claro por que representação adjunta, certo? Então, coloquei a interação e coloquei a constante de acoplamento. Agora, o que a gente está observando é que, devido, então eu sei como é que esse cara se transforma, então eu sei a transformação dos A's. Quem sabe as transformações, então eu posso saber como é que essa corrente aqui se transforma. Se eu fizer a transformação dessa corrente, então se eu fizer isso aqui, ó, se eu agora fizer o seguinte exercício, eu coloquei isso aqui, então, essa autointeração, ela respeita a simetria da qual eu parti, que me gerou essa corrente, ou essa autointeração está violando aquela simetria? Eu parti dessa situação de simetria. Simetria sob essas transformações. Agora, para nós, a simetria está assim, ó, delta A, mi, A, então o índice I agora é o índice A, vai ser I, os elementos de matriz, então ficaria assim, botar assim, delta A, mi, B, vai ser I, ômega A, GA, BC, AMC. Estou reescrevendo aquela relação agora na representação adjunta. Só renomeei os índices aqui para a representação adjunta. Agora eu sei que os elementos de matriz dos geradores são as constantes de estrutura. Então essa relação agora aqui fica delta AMB igual a I menos I da 1, vai ficar aqui um FABC, ômega A, mi, C. Vou botar assim, posso colocar esse B com esse A, só para seguir, ó, no índice equilíbrio, esses dois índices aqui estão saturados. Então, essa é a lei de representação do AMI. Vamos botar, então, como eu tenho aqui A, vamos renomear isso, então, que o índice A seja livre e aqui seja BC. Então, delta AMI A é menos F A BC, ômega B, AMI C. Então, o que eu fiz aqui agora? O que eu fiz aqui